Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 18. Aliás, versículo 15. Efésios 1 e 15. Quem achou diz amém. Quem não achou, diga Yas e Xará. Vamos lá. Versículo 15 diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Repita comigo: pleno conhecimento. Iluminados os vossos olhos do coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória na sua herança dos santos. Repita comigo: a herança dos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas essas coisas, diga, todas as coisas, debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Repita comigo: deu a mim, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Curva a sua cabeça. Pai de graça, eu te louvo por essa palavra, eu te louvo pela vida do apóstolo Paulo, eu te louvo pelo Espírito Santo que estava sobre ele no momento dessa revelação. Mas eu te louvo mais do que isso, te louvo porque essa palavra está acessível a nós. Eu te louvo porque essa verdade, ela pode ser aplicada nas nossas vidas, e hoje nós estamos abertos para entender e viver, em nome de Jesus, amém? Tome seu lugar, querido. Meus amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo é um projeto divino, amém? Repita assim comigo: nós somos o grande projeto do nosso Deus. Mas, queridos, infelizmente nós nós fomos gerados numa cultura totalmente religiosa, que foi incutida na nossa mente, que nos ensina a irmos à igreja, a irmos a um templo, a irmos a um lugar, congregar e nos reunir, quando nós somos, na verdade, a igreja de Cristo. Congregar é importante, estar com os irmãos é importante, estar sendo consolidado, sendo discipulado, acompanhado, realmente louvando a Deus em unidade, em comunidade, isso é extremamente importante para o nosso crescimento, e nós já vamos ver porquê. Mas, queridos, nós não podemos perder a identidade de que nós somos a igreja de Cristo. Algumas pessoas dizem assim: eu sou a igreja, mas isso é uma expressão errada, porque eu não sou a igreja sozinho, nós somos a igreja. Quando eu me conecto a você, e quando você se conecta a outros, e quando nós compartilhamos em unidade da bênção, do poder e da majestade de Deus, então nós vivemos aquilo que é essencialmente a igreja. E aqui Deus usa o apóstolo Paulo para descarregar uma artilharia de revelação todinha na igreja de Efésios. Queridos, é algo maravilhoso isso aqui. O livro de Efésios, para quem nunca leu, eu desafio você a fazer uma leitura profunda desse livro, estudar, que fala de coisas muito específicas e de coisas muito gerais. Fala de coisas como se você estivesse sobrevoando uma cidade de helicóptero e tivesse uma visão geral, macro, plena, acerca de algo, algo muito mais amplo na sua visão. Mas também fala de coisas muito específicas, de coisas muito pontuais, de detalhes da nossa vida como um todo. E aí você precisa pegar um táxi aí e caminhar pelas ruas da cidade para você poder conhecer. E aqui Paulo realmente ele descarrega toda essa artilharia de revelação, e ele começa a dar para a igreja de Éfeso lentes espirituais, lentes sobrenaturais, para eles começarem a enxergar a igreja de Cristo e se enxergarem como igreja. Quando eu falo de coisas macros,
Realmente, essa palavra ela fala de coisas grandes, da igreja de Cristo como um todo. E quando eu falo de coisas específicas, se você ler Éfeso, você vai ver. Fala de pais, filhos, relação patrão-empregado, relação até mesmo de casamento, relações matrimoniais, relacionamento conjugal, enfim. Tem todas as nuances e todas as performances dos relacionamentos humanos. E Paulo começa a explicar, ensinar para Éfeso qual é o papel que ela tem como igreja. Repita assim comigo: eu preciso aprender qual é o meu papel como igreja de Cristo. Queridos, Éfeso ali, a igreja, essa carta aos Efésios demonstra que eles estavam vivendo praticamente uma pandemia apostólica. Ou seja, essa revelação caiu como uma bomba nessa igreja, e eles começaram a difundir essa ideia. Esse conhecimento revelado foi despejado num lugar-chave. Esse era o lugar que era estratégico para Deus, era um ponto de contato para difundir essa revelação. Por quê? Porque Deus, querido, não deseja nos lacrar dentro de quatro paredes, mas Ele olha para você como um lugar que será visitado por muitas pessoas e que também levará a verdade ao mundo. Deixa eu explicar para você. Éfeso era um porto e tinha uma mentalidade de exportação e de importação. Era um lugar de excessiva circulação de pessoas, era frequentada, e as pessoas dali, por sua vez, também eram levadas a outros lugares. Era um lugar de comércio, onde as pessoas construíam redes de relacionamento, contatos, e que construíam pontes, e ali umas pessoas se conectavam às outras. E quando Deus olha para a nossa vida, Deus nos olha assim: um lugar que será visitado por muitos, e um lugar também que será levado a visitar outras pessoas e outros corações. Quantos entendem isso? Quando Deus olha para você, Deus olha para você como um lugar que muitas pessoas vão procurar, muitas pessoas vão consultar, muitas pessoas vão querer ouvir, muitas pessoas vão passar pelo seu coração, pela sua vida, vão ouvir seu testemunho de vida, vão ser profundamente edificados, vão ser tocados, impactados, porque vão ver algo atraente em você, algo diferente no seu olhar, na sua forma de vida, no seu comportamento. Mas você também, por sua vez, será algo que vai transportar a glória de Deus a outros lugares, para a sua família, para a sua casa, para o seu bairro, para a sua comunidade, para a sua nação, enfim, todos os lugares em que você pisar a planta dos pés, a glória e a majestade de Deus que está incutida dentro de você como igreja, será levada e será difundida. Quantos estão comigo nisso? Queridos, se você entender que você é a igreja de Cristo, um efeito contagioso da unção começará a acontecer na sua vida, porque você vai ter esse entendimento da sua identidade pós-cruz. Jesus, Ele instituiu a igreja no momento da crucificação, e todo o seu ministério, todo o seu chamado, toda a sua vocação foi transferido para os apóstolos, que fundaram a igreja histórica e começaram então a difundir o evangelho da paz, até que hoje nós pudéssemos ser tocados por essa linda mensagem do evangelho, por essa mensagem da nova vida, enfim. Então, queridos, Deus olha para nós também como alguém que vai dar continuidade ao projeto de Cristo. Mas a igreja, ela não é uma cápsula, ela não é um lugar fechado. Ela vem da palavra eclésia, tirados para fora, ou seja, qual é o seu papel como igreja hoje em Cristo? Queridos, se eu descubro isso, o meu conceito de vida muda, e até o meu relacionamento com as pessoas muda, e eu começo também a ter uma ideia de que eu não sou mais somente o Jackson lá de Itajaí, mas eu sou a igreja de Cristo agora em Ribeirão Preto. Imagine isso. O seu campo de visão, a plenitude do seu entendimento, a complexidade da sua visão, ela começa a ser ampliada, difundida. Você começa a ter uma visão de que você é a igreja nessa nação, na sua cidade, de que você é o responsável em transmitir a glória de Deus através da sua vida. Éfeso era um porto, tinha essa mentalidade de levar a palavra de Deus. Mas sem dúvida alguma, o ápice dessa revelação aqui, o ponto principal, o ponto-chave dessa revelação, é o fato de que nós somos o corpo de Cristo na terra. Repita comigo: assim como eu sou igreja, eu sou também
o corpo de Cristo nessa terra. E queridos, quando nós cantamos aqui no louvor, quando nós oramos e pedimos a Deus: Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção, manifesta os teus milagres, nós nos esquecemos de que Deus vai se manifestar sim, mas através de quem? De você e de mim. É através da nossa vida que Cristo se manifesta. Porque afinal de contas, se eu sou o corpo de Cristo, e se eu tenho a identidade de ser a igreja de Cristo, portanto eu sou parte integrante de Cristo. E se Ele for se manifestar, Ele vai se manifestar através da minha vida. E queridos, esse mundo aí fora não tem como ter uma revelação de Cristo e conhecer a Cristo e saber quem Cristo é, se você com a sua vida não manifestar a glória de Deus. Você como igreja tem responsabilidade de resplandecer quem Jesus é. E deixa eu dizer uma coisa para você: esse corpo tem um cabeça, amém? E essa cabeça se chama Jesus. E a cabeça, ela tem que ter um corpo que é comandado pela cabeça. Por isso que Paulo fala aqui que esse corpo ele precisa ser completo, ele precisa ser pleno, ele precisa ser íntegro, ou seja, ele precisa ser inteiro. Não adianta você achar que o cabeça vai se manifestar se ele não tem um corpo para se manifestar. E não adianta você pensar que você pode viver como corpo de Cristo sem ser comandado e controlado pelo cabeça, porque a cabeça é que dirige todo o corpo. Então, se você é alguém que diz que é a igreja, que diz que participa do corpo de Cristo, que diz que é representante de Jesus, e você faz a sua vontade, você não faz parte do corpo, porque o corpo só faz aquilo que o cabeça ordena, aquilo que o cabeça comanda. Então, se Jesus ele decide algo e ele precisa de você para executar esse comando, para viver essa atitude, e você não faz, você escolhe fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, na força do seu braço, do seu modo humano e carnal e natural, então você não está obedecendo aquilo que o cabeça está pedindo. O corpo de Cristo é a plenitude de Cristo. Ele não é completo sem nós, e nós não somos completos sem Ele. É um monstro, talvez um corpo sem cabeça, ou uma cabeça sozinha sem um corpo. E o que é viver a vida plena de Cristo? Queridos, a vida plena de Cristo é quando o corpo ele está integrado com a cabeça, e os dois conseguem funcionar de uma forma equilibrada e saudável. O corpo e o cabeça têm saúde. E isso fala de você viver a plenitude de Cristo. Os seus milagres, o seu poder, a sua unção, o sobrenatural, o espiritual, as mudanças e as transformações, tudo isso que acontece no ministério de Jesus, agora está disponível para nós. Quantos estão me acompanhando? Mas por que nós não conseguimos viver a plenitude disso? Porque nós ainda não estamos vivendo como corpo integrados ao cabeça. Nós estamos vivendo a nossa vontade. A partir do momento que nós estivermos conectados, então algo diferente vai acontecer. Eu vou começar a viver a plenitude daquilo que Jesus me chamou para fazer. E aqui Paulo diz que o mesmo poder que Deus usou para trazer Jesus Cristo dentre os mortos está sobre a igreja. Você imagina isso? O poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, para trazer Jesus à vida novamente, esse poder foi delegado e foi entregue a cada um de nós, representantes de